Vamos agora falar um pouquinho a respeito do uso do Python em instituições financeiras e também uma introdução à análise de dados. Para isso, nós vamos utilizar algumas bibliotecas. A primeira delas, a biblioteca Pandas, que ela é muito útil para representarmos e trabalharmos com dados sob a forma de tabelas. Nós vamos também importar a biblioteca I/O, que ela está relacionada à importação de planilhas do Excel no ambiente Google Colab. Nós vamos precisar também da biblioteca matplotlib.pyplot, vamos chamá-la de PLT, e vamos também trabalhar com a biblioteca pandas_datareader.data e vamos chamá-la de web. Essa vai ser importante para que nós possamos fazer então a importação de dados que estão disponíveis na internet. Muitos dados financeiros estão disponíveis na plataforma do Yahoo, chamada Yahoo Finance. Nós vamos fazer então a instalação deste pacote e nós vamos chamá-lo de YF. Como exemplo, nós vamos importar dados do índice Bovespa. Vamos armazenar essas informações na variável IB e nós vamos apresentar então esses resultados. Note que nós temos uma tabela com 1.233 linhas, 6 colunas, com os dados atualizados do índice Bovespa. Vamos fazer o gráfico, então, associado aos elementos que estão na coluna close. Para isso, então, nós vamos utilizar a variável IB, entre colchetes e entre aspas, vamos colocar, então, a palavra close, para que nós tenhamos, então, como referência os dados dessa coluna e vamos fazer, então, a respectiva representação gráfica desses elementos. Desta forma, fica fácil percebermos qual é a variação dos dados nos últimos anos. Podemos também fazer a representação gráfica dos dados que estão na coluna volume. O procedimento é o mesmo, vamos considerar então a coluna volume da variável IB, vamos fazer a respectiva representação gráfica e nós temos então os resultados apresentados na figura a seguir. Podemos também trabalhar com informações, por exemplo, nós podemos obter ali os 10 melhores resultados do índice Bovespa nesse período. Para isso nós vamos calcular a diferença entre os dados da coluna close e da coluna open. Vamos armazenar essas informações na variável df, numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, e aí nós vamos apresentar então os respectivos resultados. Nós temos então a sequência ali de 10 resultados que são os melhores resultados do índice Bovespa neste período. Podemos trabalhar também com dados que estão contidos em planilhas do Excel. Primeiro passo então nós vamos aprender a importar planilhas do Excel para o ambiente Google Colab. A seguinte sequência de comandos cria uma caixa onde nós podemos clicar e selecionar qual é a tabela em questão. Como resultado, nós vamos ter um botão, escolher arquivos, nós podemos selecionar então a planilha em questão. Foi criada para este exemplo uma planilha chamada modelo.xlsx, e aí com base então nessa importação nós vamos fazer aqui a resolução de alguns problemas. Primeiro passo, como é que nós podemos ler as informações que estão na planilha? Nós vamos então utilizar a função pd.read_excel e aí nós vamos salvar os dados da planilha modelo.xlsx numa variável chamada dados. Na sequência nós vamos apresentar então estas informações. O nosso arquivo contém 3 colunas, produto, preço, quantidade. Nós temos ali os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são gerados automaticamente para que cada linha seja referenciada. Na sequência, nós vamos poder ler dados, por exemplo, de uma coluna específica. Como é que nós vamos proceder para isso? Nós vamos utilizar, então, a opção Data Frame, nós vamos definir então qual é a variável, nesse caso a variável corresponde a dados, e também a coluna, ou se nós tivermos mais colunas, as respectivas colunas que serão lidas nesse caso. Então vamos ler as informações da coluna produto. Vamos apresentar então a variável prod, que é exatamente a variável que contém essas informações. Nós temos então os elementos A, B, C até H, que são exatamente os dados que estão na coluna produto.
Na sequência, nós vamos mostrar como é possível ler mais do que uma coluna. Vamos especificar ali 2 colunas em particular. Nós vamos ter então os dados da coluna produto e os dados da coluna preço. Apresentando então a variável que a gente chamou de PP, ou seja, produto-preço, nós vamos ter as seguintes informações. A coluna produto contendo os elementos A, B, C, D, E, F, G e H, e a coluna preço 12, 5, 77, 13, 42, 57, 83 e 48. Podemos fazer também a representação gráfica de informações contidas na nossa planilha. Por exemplo, nós vamos criar um gráfico de barras, onde nós vamos associar o preço para cada um dos produtos. Então, nós vamos ter como resultado o produto A, o respectivo preço, B, C, D e assim por diante. Ou seja, um gráfico relacionando preços e produtos, e este gráfico, então, é um gráfico de barras, mas pode ser feito, por exemplo, gráfico de setores, gráfico de linhas e outras possibilidades também. Nós temos algumas funções úteis, por exemplo, como é que nós podemos obter o maior preço? Nós vamos utilizar, então, na coluna preço, a função chamada max. Vamos, por exemplo, determinar o menor preço. Então, também, considerando os dados que estão na coluna preço, nós vamos escolher qual deles é o menor. Podemos determinar também o preço médio. Nós temos, então, uma função que calcula a média dos dados de uma coluna. E podemos, por exemplo, obter a mediana dos preços. Também tem uma função específica para isso. Os respectivos valores obtidos são: o maior preço 83, o menor preço corresponde a 5, o preço médio 42,125, e a mediana dos preços corresponde a 45. Uma função muito interessante e muito útil também é a função describe, que apresenta as principais informações relacionadas às variáveis numéricas. Por exemplo, a média, desvio padrão, valores mínimos, máximos e assim por diante.